Boa noite, pessoal. Noite boa de quinta-feira. Semana está encerrando. Hoje a gente vai tratar de um tema super legal, que é o marketing jurídico. Ó, a Valdez já chegou por aqui. Olá, boa noite, Luiz. Boa noite, doutora Valdez. Como estão as coisas? Tudo certinho contigo? Tudo certo. E esse Goiás aí tá quente? Tá quente. Nossa Senhora. Tava até comentando essa semana que prometeram pro final de semana passada um frio, que o frio não apareceu, não. Ele não chegou aí, não? Não, não chegou. Acho que ele parou aqui em Minas, então. Aqui tá friozinho. Além de não ter chegado frio, tá quente pra caramba, é seco. Tô até com o umidificador ligado aqui, porque tá, essa época agora, da época de seca, fica bem complicado. Secas e queimadas ainda, né? Secas Infelizmente. e queimadas. Semana foi. Essa semana a gente foi visitar um cliente e a gente saiu lá da fazenda, tava uma queimada feia pra caramba. Muito trabalho Ainda para os bombeiros, é, produtores, todo mundo que fica correndo das queimadas, né? aqui no Goiás até não tem muitas queimadas comparado com Tocantins, por exemplo. Tocantins a gente sempre brinca que eles queimam o estado umas duas vezes nessa época de seca. O índice de queimadas lá é um pouco maior Então, e acaba prejudicando demais, né? sem dúvida. É mais rápido para limpar, né? Mas o prejuízo é incalculável. Sim, Bom, exatamente. Valderes, eu vou pedir para você se apresentar para a gente. Nós que somos da família Abra, a gente conhecemos muito bem, mas o pessoal que está aqui, eu acredito que nem todo mundo talvez te conheça, então eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Bom, meu nome é Valdedes de Moura, eu sou advogada, eu atuo na área trabalhista bancária. Nós temos dois segmentos aqui no escritório também, que é do direito do agronegócio e direito empresarial. E eu sou especialista em gestão de pessoas, liderança e coach pela PUC, especialista também em direito empresarial. Tenho um know-how aí de bastante tempo na parte aí de prospecção de clientes, marketing jurídico, e agora a gente está desenvolvendo um novo projeto que é da IDJ Cursos, justamente voltado aí para o direito aplicado na prática, onde a gente almeja ensinar aí para o advogado, principalmente advogado em início de carreira ou advogado em transição, aquelas artimanhas, aquelas situações do dia a dia da advocacia ou até mesmo da própria prospecção de cliente, do marketing jurídico, que a gente não aprende na faculdade. Então, É. eu trabalho bastante com mentoria também, nessa parte aí de prospecção de clientes. E aprendi desde. Trabalhei há muitos anos em um escritório onde eu cuidava dessa parte aí de trazer clientes para o escritório. E, na verdade, de 2001 até 2014, eu trabalhei exclusivamente muito nessa área. Então, tenho uma experiência, uma bagagem na prática. Já passou de tudo, né, doutora? Exatamente. Eu falo muito que a gente fala muito de marketing jurídico, a gente vê muitas pessoas falando aí sobre marketing jurídico, só que eu acho que a mentoria, que é o que a gente tenta trazer aí para todo mundo, que é, olha, deu certo assim, talvez contigo não dê exatamente certo assim, mas você faz um ajuste aqui, uma adaptação ali, e eu repito sempre que não é receita de bolo, mas que a gente adaptando, a gente consegue obter um resultado que é realmente a prospecção de clientes. E eu sempre falo também que a faculdade ela não ensina nada pra gente, né? Dessa Ela abandona a gente no mundo, né, Valdez? abandona totalmente. E o ano passado a gente fez algumas mudanças aqui no escritório. Eu falei, gente, ainda bem que a maioria dos advogados não sabem prospectar cliente, porque eu encontrei alguns achados aí que viraram meus sócios aqui no escritório, justamente são advogados excelentes,
só que com um pouco de deficiência nessa prospecção de clientes. Então, a gente reitera sempre que muitas vezes não adianta você ser um ótimo advogado, você saber aplicar teses, defender teses e não ter clientes, né? Não prospectar clientes. Acaba que não adianta, né, Valderes? Bom, pessoal, Exatamente. eu vou me apresentar rapidinho aqui também. Muito obrigado pela apresentação. Gostaria de te agradecer, Valderes, por aceitar esse convite e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento em marketing. Pessoal, para quem não sabe, a Valderes dá aula de marketing jurídico, então a gente está tendo uma aula aqui gratuita. Mas antes de tudo, pessoal, vou me apresentar. Meu nome é Luiz. Eu sou um dos fundadores da Academia Brasileira de Direito ao Agronegócio, a Abrada. E eu sou advogado também, atuo voltado exclusivamente para o agronegócio também. Atualmente eu atuo mais na parte societária do agro, que é um pouquinho complicada. Sou sócio do escritório Martins Romani, sócio fundador. A minha sócia é a Lohane, muita gente já conhece. Sou mestrando, sou especializado em Direito Civil e Empresarial, sou professor de algumas pós-graduações, cursos de extensão e faço parte, orgulhosamente, da nossa querida família Ábrada. Bem, Valderes, vou pegar umas dúvidas que eu tenho, inclusive, aqui com você. E tô vendo que tem muita gente da nossa família aqui. Pessoal, quem tiver algumas perguntas, mandem, porque hoje é um tema e a gente tem a Valderes aqui, que é professora. Então, aproveitem esse momento. Bom, Valderes, eu vou começar já apertando você. A gente tem algumas vedações no Código de Ética quanto à publicidade para advogados. Eu gostaria que você fizesse uma relação para a gente de como funcionam essas vedações e alguns meios de anúncios que a gente tem hoje, né, nas redes sociais, principalmente Google Ads, Facebook, Instagram, questão de patrocinar os posts. Bom, a gente tem lá o Código de Ética e Disciplina, que dos artigos 39 a 47, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. 39 a 47 fala lá tudo que você não pode. E tem Exatamente. também o provimento 94, que tem também no artigo 4º, onde fala tudo que você não pode. Basicamente, a gente não pode nada. O que acontece? O que eu tento sempre falar com o pessoal é não focar no que você não pode. E fazer. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar algumas decisões do TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, então a gente tem posicionamentos de. Aqui no Goiás mesmo, a gente tem pouquíssimas decisões, não tem muitas, até mesmo consultas, a gente não tem muita coisa. Eu sempre olho bastante de São Paulo, né? Que a demanda lá é Muito maior. comparada com muito maior. Então, assim, tem muita divergência sobre muitas situações. Então, o que é que você pode efetivamente fazer? Distribuir cartão. Então, o cartão, depois a gente vai abordar um pouquinho aí sobre essas práticas de prospecção. Mas o cartão, por exemplo, tem que ter o nome, tem que ter a inscrição, se for advogado, ou a inscrição da sociedade. Ela não pode ter foto. Então, o TED, ele fala muito, ele não fala que você não pode fazer publicidade, ele fala que a sua publicidade ela tem que ser sensata, ela tem Sim. que ser, não pode extrapolar os limites, ou seja, você não, se você vai fazer uma publicidade, você não pode, por exemplo, essa questão de você fazer um patrocínio, a questão do patrocinado. Então, no patrocinado, você pode fazer o patrocinado no Google Ads, tá? E aí a gente tem algumas situações, inclusive do próprio TED de São Paulo, falando até da publicidade do Instagram, daquele patrocinado do Instagram. Só que tem uma divergência nesse ponto, que é, no Google, quando você vai procurar lá, advogado trabalhista, você coloca lá, advogado trabalhista Goiânia. Se eu patrocinar o meu escritório, a Valderes de Moura, ele vai aparecer lá, porque eu fui pesquisar. E tem algumas divergências acerca do patrocinado, por exemplo, do Instagram. Porque o Instagram, o patrocinado, ele aparece. Eu estou no meu feed rolando e ele simplesmente aparece. Então, eu Sim. não pesquisei. Então, tem alguma divergência nesse sentido. Facebook, por exemplo, também. YouTube. YouTube, inclusive, até tem uma decisão bem recente do TED de São Paulo, falando que é possível a vinculação, desde que ela... daí eles falam muito assim, olha, você tem que
respeitar o código de ética e o provimento. Então, eles reiteram isso, só que eles não deixam extremamente claro, olha, isso pode, isso não pode. Então, aí muitas vezes vai da interpretação do lugar que você está. Então, o ideal é sempre, quando está com dúvida, pesquisar aonde, no estado que você está, para ver qual é a abordagem. Mas tem umas coisas meio bizarras. Por exemplo, não pode ter publicidade em cavaletes. A gente teve eu estava olhando uma aqui, inclusive, no cavalete, aí lá, escritório de advocacia naquele cavalete, pichado no muro, escritório de Tem até advocacia. uma legal que eu vi esses dias, o Valderes, que é a questão com a pandemia, né, todo mundo usando máscara. Eu vi uma notícia, eu não cheguei a abrir a notícia, para ser sincero. Tinha uma questão de que eu não sei se a OAB não permitia a logo do escritório na máscara ou algo do tipo. É isso mesmo. A gente não pode ter essa vinculação da marca, por exemplo, em nada, em nem caneta, calendários, em brindes. Na verdade, tudo que eventualmente for dar a intenção de angariar cliente, captar cliente, não pode. Então, por exemplo, se você faz uma caneta e você coloca lá a logo do seu escritório para você dar de brinde, isso dá o entendimento que não pode. Por quê? Porque logo você estaria tentando angariar aquele cliente com esse brinde que você deu para ele. Calendário. Então, essa questão realmente das máscaras é bem interessante porque tá cheio. Tá cheio de escritórios com o logo na máscara. Um outro ponto também, por exemplo, que fala que a gente não pode dar entrevistas com cunho de ficar respondendo dúvidas Consultas, né? reiteradamente, consultas ou casos específicos. Então, por exemplo, você pega jornais locais, principalmente agora nessa época de pandemia, o que mais tem advogado trabalhista é respondendo sobre situações específicas. Então, na verdade, não dá para levar ao pé da letra, porque eu sempre falo, se a gente for olhar lá e querer interpretar na íntegra, você não pode fazer nada. Eu não posso entregar um cartão se você não pedir meu cartão. Então, a gente precisa ter bastante essa ponderação. Sim, é Então, muito envolvendo a questão da mercantilização da profissão, né? Que eu acho que até a definição exata que a lei traz, que é vedado mercantilizar, eu não sei os termos exatos. E o que é essa mercantilização no sentido que eles trazem, Valderes? por exemplo, você vender efetivamente o seu serviço, de você fazer como um anúncio, uma prospecção do seu serviço, comparando ele a qualquer outro, não comparando, mas Como se você anunciasse, por exemplo, a título de exemplo, faça o divórcio, os R$ 1.000, parcelo em 10 vezes no cartão sem juros. isso, exatamente. Então, por exemplo, uma outra situação que é muito comum de acontecer é consulta gratuita. Então, por exemplo, vincular no site a consulta gratuita. Não pode. Então, reiteradamente, tem denúncias por conta dessa vinculação de consulta gratuita, mas acaba que chega, olha, não pode, arquiva e vida que segue. Então, o que acontece? Panfletos. Advogado previdenciarista tem muito hábito, a gente vai ver, vai na frente dos postos do INSS, panfletagem, fazendo panfleto. Ou seja, gente, tem outras maneiras da gente prospectar cliente. Então, esse é um dos pontos, por exemplo, que aqui em Goiânia mesmo tem muita discussão, porque tem prospectador, angariador na frente do INSS, na frente do Ministério do Trabalho, fazendo panfletagem, efetivamente. Então, a gente não pode. Não E pode. eu, até conversando uma vez com a Lohane, a gente até chegou num consenso, porque o marketing que o código de ética permite é aquele marketing informativo. É aquele que a gente traz Exatamente. informações e traz informações úteis para a sociedade, para o cliente, enfim. E eu e a Lohane até chegamos à conclusão de que a OAB e o código de ética, nesse ponto, eles beneficiam muito o advogado. Porque pelo menos para mim, na minha opinião, claro que há divergências, é o marketing que funciona.
É um marketing que consegue te posicionar no mercado e consegue trazer talvez o seu público, o cliente que você escolhe, na verdade. Exatamente. Então, quando a gente fala em anúncio, por exemplo, no Google Ads, eles têm lá as métricas, né, e os engajamentos, enfim. Então, por exemplo, se você é um advogado trabalhista que atua num segmento específico, eu sou advogada trabalhista bancária, eu só advogo para bancários e ex-bancários. Meu nicho, ele é muito específico. Sim. Se eu coloco um anúncio no Google ADs, advogado trabalhista bancário, até ele ter as métricas corretas, qualquer pessoa que for lá no Google e pesquisar advogado trabalhista ou até advogado, ele vai cair para minha página. E aí eu vou pagar, por exemplo, pelo clique de um cliente que eu não quero, de um Talvez cliente o que eu seu não vou trabalho para prospectar. filtrar ele vai ser mais difícil do que prospectar de uma maneira mais efetiva o seu cliente, que no caso é o bancário ou ex-bancário. Exatamente. Então, assim, às vezes tem alguns escritórios, alguns advogados que eles se apegam muito a querer burlar o sistema e ele não foca no que realmente vai dar resultado para ele. Então, por exemplo, a gente não faz patrocinado. No escritório eu não faço patrocinado, eu não faço patrocinado. Por quê? Porque eu tenho um segmento, os meus segmentos, meu público, a minha persona, o meu cliente ideal, eu já tenho ele definido. Então, se eu E, tenho meu cliente já ideal definido, para o meu escritório não vai servir esse tipo de publicidade. e é importante, no nosso escritório também, a gente não trabalha com patrocinar post, esse tipo de coisa. E é muito em função da persona ou avatar. Pessoal, para quem não sabe, a persona ou avatar é o nosso cliente ideal. A gente até brinca que a gente dá nome, idade, onde ele mora, o que, que ele faz, aonde ele vai, que é uma maneira da gente encontrar ele. Só que, igual a Valdera está falando, cada avatar, cada persona, cada cliente que você quer prospectar, ele tem uma forma. Por exemplo, nós aqui no escritório nós atendemos produtores rurais. Nós não trabalhamos com questões patrocinadas porque a gente não vê uma efetividade nisso. Mas alguns nichos, isso é muito, traz um retorno muito bom, né, Valderes? É. Então, o que a gente precisa também avaliar é exatamente isso. Quem é o meu avatar? Quem é a minha persona? Quem é o meu cliente ideal? Aonde o meu cliente ideal está? Então, o que eu percebi muito agora com essa pandemia? Então, o nosso relacionamento com as redes sociais, com a internet, mudou muito. Por exemplo, eu até antes da pandemia tinha pavor de live. Nossa, eu odiava a tal de live. Enfim, não tinha o hábito e acabou que veio a pandemia, veio a questão aí de lockdown, a gente teve que rever todos os conceitos e um deles foi eu, inclusive, fiquei uma semana toda fazendo live com empresários e com psicólogo, a gente abordando assuntos diversos. E aí, o que acontece muito hoje? Por exemplo, as pessoas, alguns advogados, a gente está falando aí mais em marketing jurídico, eles se sentem na obrigação, por exemplo, de ter que fazer post o tempo todo, de ter que fazer vídeo, de ter que ter conteúdo, gerar conteúdo, ou simplesmente fazer um post. Por quê? Porque o momento está falando, olha, eu preciso estar na internet, eu preciso estar no Instagram, eu preciso fazer reels, eu preciso fazer stories, preciso gerar conteúdo, preciso gravar vídeo. Só que às vezes a pessoa está tão preocupada nesse efeito manada de ter que produzir conteúdo e ela esquece de onde que está o cliente dela. Sim. O teu cliente, ele está no Instagram, vale a pena você ficar 1 hora por dia gerando conteúdo para você postar no Instagram? Ou de repente você fazer um outro tipo de prospecção, você fazer um network com o teu cliente já para você prospectar o cliente não seria mais válido. É, Então, por e é, exemplo, eu mesma não movimento muito a minha rede social pessoal. Por quê? Porque o meu cliente não. Eu tenho o Instagram como uma vitrine, enfim, mas eu não prospecto meu cliente pelo Instagram. O meu cliente não está no Instagram. Ele não vai me procurar pelo Instagram. ele não sente a confiabilidade, talvez, em te achar pelo Instagram, né? Exatamente. Então, e aí a gente tem outros advogados, sim, que tem aí, que fazem a prospecção realmente pelo Instagram. A questão toda é de você analisar e você ver aonde que está o seu cliente. Porque meio que você vai prospectar o seu cliente.
Então, se ele está no Instagram, ok, vamos produzir conteúdo. Então, tem pessoas que têm uma facilidade incrível de fazer vídeo. Meu sócio mesmo, o Torpedo, ele pega ali, grava uma dica trabalhista em 1 minuto e meio, não gagueia. Eu já não gosto de ficar É, gravando vídeo. não, gravar vídeo é treino, é hábito. Eu acho que é como as lives, né? Esse mês eu acho que eu devo ter feito umas 15 lives já. Essa deve ser a 10ª, não sei. Eu tava bem travado, agora hoje eu tô bem mais à vontade. É bem mais um treino também. Mas a rede social, às vezes o cliente da gente não tá na rede social. Mas uma coisa importante da gente perceber na rede social é que ela é um direcionador de quem você é, independente do seu cliente estar ou não. Eu até comentei com a Valdez, a gente conversou mais cedo. Tem alguns perfis que a pessoa é advogada e você entra no perfil dela, por exemplo, e a última coisa que você vai imaginar é que aquela pessoa é advogada. Ela tem desde foto de jogando futebol, na praia, só que ela não tem nenhum link com a questão de ser advogado. Então, isso dificulta um pouquinho até a visualização do que aquela pessoa faz, não está muito bem definido. Exatamente. Então, o que acontece? Aí a gente vai falar um pouquinho de perfil pessoal e perfil E profissional. profissional. Mas independente, por exemplo, do seu perfil ser pessoal ou ser profissional, o que eu converso muito com o pessoal é o seguinte: se você é advogado e você quer vender o seu serviço, independente de se você está vendendo pelo Instagram ou não, quando a pessoa pega e entra no seu Instagram, ela tem que identificar naquele momento que você é advogado. E a gente tem esse recurso no Instagram. Tem. Então, por exemplo, o meu lá é Valderes, advogada Valderes de Moura. Então, tem pessoas que colocam já advogado lá no nome. O meu é só Valderes. Então, o meu nome é super comum. Então, é Valderes só o meu Instagram. Tanto é que seu ID, é isso que eu ia falar, o ID do Instagram é Valdez, né? Exatamente. Então, assim, só que quando você abre o meu perfil, tá lá, advogada, aí tá a área que eu atuo, tá que eu sou associada da Ábrada, que eu sou professora do IDEJUR, que eu faço advocacia trabalhista bancária, compliance trabalhista rural. Então, é muito fácil da pessoa abrir o meu Instagram e já identificar o que eu Isso, faço, qual o segmento que eu atuo. exatamente isso que eu ia falar, pessoal. E isso que a Valdez está falando parece uma coisa simples, mas isso, por exemplo, faz você decidir se você quer ou não seguir aquela pessoa. Por exemplo, eu sou, meu perfil também lá, eu sou advogado, sou jurídica da Costa. Se alguém entra no meu perfil e ele está procurando algum advogado previdenciarista, provavelmente ele não vai nem me dar atenção. E para mim isso é bom, porque eu não tenho interesse que essa pessoa entre em contato comigo. Nada contra quem tem, pessoal. Mas o meu avatar chama João, ele é produtor rural, ele não é alguém que quer se aposentar ou que está com uma pendência no benefício. E isso já traz um filtro para a gente, né, Valdez? Exatamente. Exatamente. Então, assim, ter essa clareza nas informações. Então, outra situação também. Nós, advogados, o que a gente vende? A imagem. A gente vende um produto intangível, a gente vende serviço. O serviço, ele não é um produto que você mostra para o cliente, que ele pega, ele olha, ele testa, ele vê se ele gostou ou não. Então, a primeira situação que eu sempre falo que a gente tem que ter é a conexão com o cliente. Então, eu estou vendendo um serviço. Nada contra quem tem perfil pessoal e posta tudo o que quer. A questão toda é, se eu sou advogada e eu quero, através da minha rede social, vender o meu serviço, ou pelo menos que a pessoa olhe o meu Instagram e me tenha como referência, eu não posso simplesmente postar tudo que eu quero, se o meu perfil é aberto. Ou se não faz o best Então, friends, né, Valdez? exatamente. Então, às vezes você vê, por exemplo, processo seletivo, quando a gente vai fazer contratação de advogados. Eu sempre dou uma olhadinha no perfil da pessoa para ver. Então, você vai pegar uma referência, você vai buscar uma referência. E o seu cliente, ele vai buscar essa referência lá. Não, Por e mais que, por exemplo. isso é tão forte, Desculpa. Valdez. Eu acho que foi na semana passada. Eu e a Lohane fomos visitar um possível cliente e quando a gente chegou lá, foi muito engraçado. Ele virou para a Lohane e falou exatamente com essas palavras: Ah, eu te conheço. Você faz compliance trabalhista no agronegócio. Pessoal, da onde que ele tirou isso? O que que ele fez antes da gente ir lá visitar ele?
Ele passou no meu Instagram, passou no Instagram da Lohane, passou no nosso Instagram do Martins Romani, provavelmente, que é o do escritório, e até possivelmente no da Abra, para ver o que que esse povo faz, por que que eles estão vindo aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Exatamente. Então, ontem eu fiz algumas entrevistas para contratação de estagiário aqui do escritório e eu publiquei o post com o anúncio da vaga do escritório, né, no meu perfil pessoal, do escritório, o pessoal replicou. E umas duas pessoas falaram assim, e até então não tinha o nome Valderes no processo seletivo, enfim, em nenhum lugar. Mas duas pessoas que vieram na entrevista falaram, eu vi lá que você é professor de cursos, tem a fulana que também é professora, então se você quiser referências. Ou seja, gente, a internet hoje ela é muito dedo duro, né? Então não dá mais pra gente simplesmente ignorar o fato que as pessoas vão lá, vão pesquisar, vão entrar no seu perfil, vão ver. Então, por exemplo, posicionamento religioso, futebol, são coisas assim que Político. político, são situações que eu sempre falo, gente, se a gente não trabalha com isso, porque vão ter aqueles que vão gostar e aqueles que não vão gostar. E muitas vezes você vai deixar de prospectar um cliente porque você fez uma postagem acerca de um posicionamento político que para você não vai trazer nada de positivo, mas que você deixou de prospectar muitas vezes um ótimo cliente que poderia render outros clientes também por conta de uma publicação pessoal. E a gente tem que Então, perceber que as redes sociais, elas são uma ferramenta e a gente pode usar ela de uma forma benéfica ou maléfica para o nosso desenvolvimento, né? Então, a gente tem que passar um filtro no que a gente posta. Por que que todo mundo, pessoal, fica falando assim, posta conteúdo? Se você postar conteúdo, as pessoas vão começar a te seguir. Por que que eles falam isso? Pessoal, se você gera valor para as pessoas, elas querem estar perto de você e elas te entendem como uma autoridade ou uma referência naquele assunto. Então, é por isso que gera conteúdo. Agora, isso é uma forma boa de usar o seu Instagram, por exemplo. Agora, se você posta foto sem camisa, embalada todo dia, e você é advogado, porque também tem questões. Você é blogueiro e faz propaganda de casas noturnas. Tudo bem, isso cabe no seu meio. Para advogados, isso talvez não caiba. Então, é bem essa tensão que a gente tem que ter, essa linha que a gente não pode cruzar, né, Valdez? Exatamente. Eu falo muito assim para mulheres, principalmente, que a gente tem que ter. Primeiro que mulheres ela já enfrenta algumas barreiras muito diferentes dos homens. Ainda existe isso sim, Sim, infelizmente. infelizmente. Então, quando você pega. Eu tenho acho que 70% dos meus clientes são homens. Então, eu vivo muito no mundo masculino. Então, a gente tem que cuidar quando a roupa que a gente veste, a gente tem que cuidar com decotes, a gente tem que cuidar para não parecer vulgar, porque infelizmente a gente está vendendo um serviço e a pessoa que está lá contratando, ela não te conhece, ou ela veio por indicação, ou ela te procurou, ou enfim, ela não te conhece, ela não conhece teu serviço ainda. Então, a primeira impressão, aquele ditado lá que a primeira impressão é que fica, muitas vezes é realmente isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado Sim. aí, redobrado, principalmente as mulheres, porque senão a gente acaba sendo mal interpretada, muitas vezes. Então, Inclusive, eu li um livro para falar para algum tempo atrás, eu não me recordo a porcentagem, mas é uma coisa assustadora, assim. Acho que 50% da decisão que você vai tomar, se você vai contratar ou comprar alguma coisa, é te dando a primeira impressão. Então, isso que a Valdéria está falando, talvez pode ser a diferença entre você fechar ou não um contrato. Isso pode ser a diferença entre você conseguir ou não reverter uma objeção lá no futuro. exatamente, exatamente. Então, essa questão de Instagram é muito válida nesse sentido, a gente tem que cuidar do que a gente posta. E eu falo, olha, se você quer ter o teu perfil aberto, você não tem mais o teu perfil, ele não é mais seu, ele é profissional. Agora, se você quer ter lá, publicar, então, por exemplo, eu vejo muita advogada postando foto, agora não por causa da quarentena, mas foto balada, em clube, na piscina, enfim. Então, assim, aí tem uma corrente que fala: não, mas a vida é minha, eu posso o que eu quiser. Ok. Só que, infelizmente, ciente, você não vai poder reclamar. Então, é uma escolha sua. Só que toda escolha, muitas vezes, tem uma consequência. E pra gente, às vezes, essa consequência não é positiva.
Então, essa imagem que a gente transmite para o cliente, ela é muito importante. E a rede social, infelizmente, ele vai lá e vai olhar e vai interpretar do jeito que ele quiser. Diferente de quando você atende o cliente no seu escritório. Sim. Então, ele pode até ter visto uma foto lá, não achou muito legal, mas se ele veio até o seu escritório, ele pode, por exemplo, que acontece muito comigo. A pessoa chega aqui e fala assim, nossa, mas você é novinha. Valderes é um nome tipo de idosa. Aí, aí o pessoal fala, nossa, você é novinha. Eu já tive situações que o cliente virou e falou, mas quantos anos você tem? Na época eu tinha 34, eu acho. Ele tinha 35 anos de banco e eu tinha 34 de idade, ou seja, ele tinha um ano a mais do que eu de idade de banco. Então você tem que mostrar que você sabe, que você entende, que você sabe mais do que ele para ele te contratar, porque senão ele não te E, contrata. e a questão da rede social também, a gente tem que tomar um cuidado, porque a interpretação que ele tem da rede social, ela não é possível de ser revertida, na maioria das vezes. Porque se ele viu a foto, ele já tomou as conclusões e já decidiu não te contratar ou te contratar. O que é diferente, por exemplo, dele ir até o escritório da Valdez e conversar com ela. Ainda que ele ache ela jovem, que ela tem menos tempo de vida que ele tem de trabalho, ela tem a possibilidade de mostrar para ele, como você disse, olha, eu tenho o que eu preciso, eu tenho o que você precisa, eu consigo resolver o seu problema. E aí que tá um pouquinho da diferença também do mundo real e do virtual. Não, exatamente. E uma coisa que eu sempre falo é para você se colocar no lugar do seu cliente. O que você gostaria de ver quando você fosse contratar um advogado? Por exemplo, recentemente agora eu troquei minha personal. A personal que me atendia há muitos anos não pôde mais me atender, enfim. O que eu vou olhar? Primeira coisa que eu vou olhar para o perfil da personal: o corpo que ela tem. Se ela tem um corpo bacana, se ela tem o tipo de postagens que ela tem. Se eu vou no dentista, primeira coisa que eu vou olhar Os é um dentes. dente. É um dermatologista. A gente vai ver, se for mulher, principalmente, a gente vai ficar olhando a pele. Não, peraí, eu quero. Porque você busca isso, você busca o resultado. Você se espelha nessa pessoa. Sim. E a mesma coisa acontece com o cliente quando ele vem nos procurar. Então, quando a gente fala em marketing jurídico, o que eu tento demonstrar muitas vezes é que eu não preciso burlar o sistema ou tentar burlar o sistema para fazer a prospecção desse cliente, que eu tenho outras ferramentas. Então, por exemplo, a gente tem mais de 1.100.000 advogados inscritos. Como que eu vou me destacar dentro da área que eu atuo, dentro do nicho? Primeiro, o meu cliente sabe o que eu faço? Eu consigo transmitir para ele, ele sabe o segmento que eu atuo, por exemplo? O meu cliente sabe que a Valderes faz advocacia trabalhista bancária? Sabe que a Valderes tem um escritório que tem a área empresarial? Ele sabe disso? Muitas vezes a pessoa, ou o próprio advogado, não sabe qual é a especialidade dele ou não sabe o que nicho que ele quer atuar. É muito E aí comum aquela. o advogado não saber explicar o que ele faz, na verdade. E isso é um grande problema. Porque se não está claro para ele o que ele faz, qual que é a expectativa que ele tem que o cliente dele tenha. Que ele é advogado, pessoal, hoje ser advogado talvez não é um diferencial, como a Valdez disse. Nós somos 1.100.000. Se você é um advogado, você está concorrendo com 1.100.000 pessoas. Você está concorrendo com seus primos, você deve ter uns 3 primos advogados, como todo mundo. Se você não tem um primo, tem um irmão. Então, por isso que se especializar e escolher se especializar. E hoje em dia, porque antigamente, quando a gente se especializava, era assim, eu fiz uma pós em processo de trabalho. Hoje em dia, os nichos são muito mais segmentados, né, Valderes? Por exemplo, a Lohane, Exatamente. a Valderes faz trabalhista bancário. Olha que nicho, ela faz de uma profissão. A Lohane, que é a minha esposa e minha sócia, faz compliance trabalhista do agronegócio. Olha que coisa. E são segmentos completamente diferentes. São clientes completamente diferentes. Eles nem se misturam. Exatamente. E mesmo, por exemplo, dentro daqui do escritório eu faço advocacia trabalhista bancária, mas mesmo dentro da advocacia trabalhista bancária, hoje eu tenho uma parcela muito maior de clientes de dois determinados bancos do que de outros. Aí a gente tem a divisão de público e privado. Então eu optei em me especializar mais em bancos privados do que públicos. Então, mesmo dentro desse segmento, aí, por exemplo, a gente tem, dentro da área trabalhista, eu tenho um amigo que ele atua somente com ações de gerentes de supermercado, gerente de lojas de departamento, ou seja,
Então, você consegue, mesmo dentro daquela área, você ter um nicho menor ainda. E por mais que, muitas vezes, quando a gente se forma, a gente quer se Abraçar o mundo, aventurar, né? abraçar o mundo, mas e aí? Você não consegue ser bom em tudo. Então, você E, vai deixar a desejar. não, E aí, recentemente muitas. eu tava conversando, só pegando o gancho, recentemente eu tava conversando com um advogado e ele me falou assim, cara, eu vou me especializar em agronegócio. Aí eu falei, olha, meu amigo, eu sinto te dizer, você não vai conseguir se especializar em agronegócio. O agronegócio é um cível, ele é gigantesco. Ele tem problemas gigantescos e cada lugar é de um jeito que o negócio funciona e cada lugar. Então, assim, pessoal, dentro do seu público-alvo, é igual a Valdez está falando, o cara lá fica só gerente. Dentro da família, do família hoje em dia, tem gente que faz só pensão de pessoas X, tem gente que faz só resolução de união estável. Ou seja, eles estão se especializando cada vez mais. E por que eles fazem isso, pessoal? Para não concorrer com 1.100.000 advogados. Porque ninguém vai concorrer com eles, só eles fazem isso. E esse é o diferencial deles. E o outro ponto também que eu tenho, principalmente agora, nessa época de pandemia, reiterado, não é só a gente fazer o diferencial, é você proporcionar para o seu cliente uma experiência diferente. Ou seja, por exemplo, se você atua na área de família e sucessões, e você vai fazer lá um divórcio, você vai lá fazer uma regulamentação de visitas, você vai lá fazer alguma coisa relacionada a essa área de família. Eu não entendo quase nada da área de família. Também não. Qual é a experiência que você quer deixar para aquela família, por exemplo? Então, assim, não é só você fazer o diferencial, mas é você deixar um feedback positivo. Então, por exemplo, quando eu atendo um cliente, a gente vai falar sobre uma ação trabalhista, eu explico tudo para ele, faço um alinhamento de expectativa com ele, a gente tem algumas métricas que a gente passa. Então, mesmo que ele não tiver um resultado positivo, porque eu também não posso prometer o resultado, inclusive é vedado pelo Código de Ética e Disciplina prometer resultado, ele vai ter uma experiência e mesmo a gente não tendo resultado positivo, ele sabe que eu me dediquei, que a minha equipe se dedicou, que a gente teve dedicação e zelo pelo processo dele, mas que o resultado, infelizmente, não É, depende da gente. E aí que vai uma das formas de prospecção, que eu acho que é uma das que funciona mais, é a indicação. Que é você não ter clientes, é você ter fãs. Então, é do sim. cliente ir lá e falar, olha, procura lá o Luiz, porque o Luiz me atendeu super bem. Tem propaganda melhor do que essa? Não tem. E E barata. grátis, né? Exatamente. E grátis. Então, às vezes a gente fica muito preocupado em querer fazer uma prospecção, em fazer um marketing, em fazer propaganda, em querer ficar E gerando deixa de fazer o conteúdo arroz com feijão, né? e deixa de fazer o arroz com feijão. Então, distribuir cartão, por exemplo, nos segmentos, o que eu faço no escritório, a gente tem uma identidade visual, por exemplo, para o agro, a gente tem uma identidade visual para a área empresarial. Então, o cliente ele já se identifica. Então, vocês também, né, tem a parte, a identidade visual para o agro, que Toda é o voltada, assim. verde, toda ficar já. O arado é a Então, logo do ele se sente em escritório, já casa. buscando. Sim. E quanto à experiência do cliente, a gente sempre, pelo menos aqui no escritório, a gente sempre tenta buscar de uma forma que o que a gente tenta trazer não é nada muito excepcional. É só um sono tranquilo para o produtor rural. E é essa experiência que a gente quer que ele tenha com a gente. E isso faz muito parte do que a pessoa espera de você. Então, assim, quando você oferece isso, você tem que. E claro, pessoal, existem perfis de escritório, como eu e a Valesca falamos, são perfis mais patronais, empresariais. Outros perfis são diferentes. Mas, por exemplo, quando a gente atende dessa forma, a gente tem que. O cara tem nosso telefone pessoal, ele vai te ligar em horários que não são comerciais, ele vai te chamar para. Você fica mais próximo dele. Diferente de alguns escritórios que atendem em massa, e isso não é problema, pessoal, é um perfil. Que é o que chega na sexta, 6 horas, o cara desliga o celular e vai ligar só na segunda às 9. E é um perfil.
é uma forma de trabalho. Exatamente. Então, um dos pontos que, inclusive, no meu curso sobre marketing, sobre prospecção de cliente, eu inicio já falando qual é a sua missão? Qual é o seu propósito como advogado? Por que que você escolheu a advocacia? Então, por exemplo, eu escolhi a advocacia porque eu comecei a trabalhar em um escritório de advocacia trabalhista bancária. Eu saí de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul de 9 mil habitantes, vim embora para São Paulo. E a advocacia me escolheu, porque a minha entrevista de emprego nesse escritório foi assim: você sabe ler, sabe escrever, sabe fazer chimarrão? Tá contratada. Porque o pré-requisito na época Era para ser gaúcha. era ser gaúcha. Então, e eu comecei a atender cliente, comecei a me identificar com essa área. E eu percebi que através da ação trabalhista, que a gente estava entrando para aquele bancário, aquele ex-bancário na época, que eram ex-bancários, a gente teve muita demanda do Banespa, porque o Santander comprou o Banespa lá em São Paulo. Eram sonhos que a gente estava realizando através da ação. Então, aquela pessoa trabalhou a vida inteira no banco, ou trabalhou 20 anos, 15 anos, e ela tinha um sonho de abrir um negócio próprio, de pagar a faculdade do filho. E eu percebi que através dessa ação a gente poderia realizar esses sonhos. Então, eu sou apaixonada pela advocacia. E eu fazendo ontem, inclusive, as entrevistas com os candidatos a estágio, eu tive duas candidatas, assim, que elas falavam e o olho brilhava, assim, não, eu quero advogar. E eu já coloquei lá uma estrelinha, não, essa é a candidata, as candidatas que eu quero, porque eu acredito na advocacia. Eu acredito que dá, sim, para a gente ser feliz, a gente ser próspero, a gente ter sucesso na nossa carreira, ganhar dinheiro com a advocacia. Então, quando eu vejo nada contra, mas pessoas que optam em prestar concurso pela estabilidade financeira, eu fico assim, putz, mas você nem tentou advogar ainda, você nem viu o quanto que é mágico você ajudar as pessoas, o quanto que é mágico você somar na vida dessas pessoas. Então, o dinheiro vai ser consequência, os honorários vão ser consequência. Então, você saber o seu propósito, você saber o porquê que você está advogando, você entender o seu cliente, você ter conexão com ele, você ouvir o seu cliente. Então, eu escuto muito assim, doutora, por exemplo, caso a pessoa vai ser testemunha no processo. Entrei com ação lá com outra pessoa e ela nunca mais me ligou, não sei o que está acontecendo com o meu processo. Mas e aí? Existe, por exemplo, um trâmite entre sentença e julgar no tribunal, que são 6 meses, que não vai acontecer nada no processo dela. Uhum. Só que ela não sabe disso. A gente acha que o óbvio pra gente é óbvio pra É todo óbvio para mundo, e todo não mundo, é. sim. Então você não escuta o cliente, você acha que a maneira com que você está fazendo está sendo certa, você acha que está entendendo o que você está falando. E aí vai no de você se adaptar muitas vezes ao atendimento. Então, por exemplo, eu não posso atender um caixa bancário igual eu atendo um superintendente, porque são pessoas com conhecimentos bancários diferentes. E com Assim como se a expectativas gente. diferentes também. Exatamente. Assim como, por exemplo, se a gente for a campo atender um cliente, se for atender um cliente numa empresa, eu preciso cuidar que roupa que eu vou colocar. Eu não posso ir de vestido, porque se eu tiver que subir uma escada, se eu tiver que me agachar para olhar alguma coisa, eu vou. Não dá. Ou às vezes, se você vai de terno e gravata atender um cliente do agro, ele vai achar que você é oficial de justiça e vai sair correndo. Ele já nem vai deixar você entrar na Não vai nem propriedade, né? deixar entrar. Não, e isso de conversar com o cliente é uma coisa tão importante que a gente só percebe depois que a gente toma algumas, como que eu posso dizer, depois que a gente, não sei nem como expressar, depois que a gente tem algumas rejeições, principalmente no setor do agro. Pessoal, o que que a gente vive aqui no escritório? A gente atende a pessoa que ela nutre um amor pela terra. Esse amor, geralmente, ele é de gerações, não foi ele que comprou aquela fazenda, ele tem sócios, ele tem problemas com funcionários, e essas são as dores que a gente tem que compreender para que a gente possa levar soluções para eles. O que é diferente, por exemplo, da dor provavelmente do cliente bancário da Valderes. Como ela disse, o meu tem o medo de talvez perder a propriedade dele porque ele deu em alienação fiduciária. O cliente dela quer receber os direitos que foram sonegados pelo banco e pagar a faculdade do filho e abrir a loja que ele sempre teve o sonho. Então, é necessário que a gente entenda qual que é o sonho, qual que é o problema
que muitas vezes os dois são desvinculados também, para que a gente possa auxiliar e conversar com o nosso público na linguagem dele. Exatamente. Então, por exemplo, se você pudesse fazer um outdoor, Luiz, advogado, especialista em direito do agronegócio ou específico, você faria? Nem se a OAB Entendeu? deixasse. Nem se eu me deixasse. Então, é esse ponto que eu tento sempre mostrar. Que a gente tem, sim, inúmeras restrições, mas que se eu pudesse fazer, eu não faria um outdoor. Ah, doutora Valdéria de Moura, especialista em direito trabalhista bancário. Não faria. Por quê? Porque Nem não um é carro de essa som, imagem. Valdez? Nem no carro de som. Nossa, no interior tem muito isso, você viu já? Interiorzinho, Já. aquelas bem Na um tanto rádio. quanto rádio, não, rádio tem muito, né? É, aí fazem lá o minuto jurídico, aonde Com o vai doutor X. lá com o doutor X, exatamente. Aí questão aí, imobiliária, advogado, imobiliária, dentista, tudo a mesma plaquinha. Então, tem muito isso. Código de ética fala que não pode. Você não pode associar os serviços jurídicos prestados a qualquer outro tipo de serviço. Então, no interior a gente vê muito imobiliária, né? Advocacia imobiliária. Advogado Ambos, despachante, contador. advogado despachante, contador, então é bem comum. Mas, assim, a realidade deles lá do interior, então, Mas eticamente, sabia que mesmo no interior, muita gente fala, olha, eu moro no interior, se eu me especializar, eu não vou ter mercado. Gente, sinceramente, quanto mais você se especializar, muito pelo contrário, mais mercado você tem. É até uma quebra de crenças que a gente tem. Todo mundo que pensa assim, não, mas no interior, se eu me especializar, eu vou ter um problema. Você se especializa, Valdez, porque você mora em Goiânia. Aí tem 418 bancos. Na minha cidade só tem 3. Então, como que eu vou me especializar? Pessoal, você vai especializar, mas é claro que você vai se especializar num nicho que existe na sua cidade. Não tem como você tirar leite de pedra também, né, Valdez? Não, exatamente. Então, assim, eu fiquei um tempinho lá em Chapada, eu saí de Curitiba e vim para Goiânia, então eu fiquei alguns meses lá nessa transição. E é outra realidade, realmente. Até num café que a gente teve, eu fui fazer lá eu até comentei, eu fui fazer não lembro o que que era, se era um inventário, alguma coisa assim, bem mais simples, nem a da minha área, era uma coisa muito simples, e a pessoa disse, não, eu vou te pagar em sacas de soja. Você tem um modelo. Mas o que é importante é como que você quer ser visto pelo seu cliente. Você quer ser visto com o advogado mais barato? Então, por exemplo, a gente tem uma tabela de honorários que devem ser seguidas. A gente vê constantemente, tem um grupo de Facebook dos advogados aqui, todos os lugares devem ter, mas o pessoal lá, nossa, porque fulano tá cobrando R$ 200 para fazer uma separação extrajudicial. R$ 200, a tabela acho que é mil e pouco. Então, assim, É. você precisa se prostituir a esse ponto nos honorários? Você quer ser conhecido como? Como advogado mais barato? E aí você entra bastante na questão de você criar a sua identidade e de você criar o seu valor no mercado. Não, Então, e até pela questão da fidelização do cliente, pessoal. Quem por preço vem, por preço vai. Então, provavelmente, se a pessoa veio porque alguém fez mais barato, ela vai se alguém fizer mais barato. Não gera uma confiança, você não é imprescindível para ela. exatamente, você não fez o diferencial, você está lá no 1.100.000. Você está lá no mesmo monte. Sim. Então, aí, por exemplo, dentro do segmento trabalhista bancário, olha, eu não preciso nem de uma mão para contar os clientes que pediram desconto nos honorários. Os honorários são padrão, não dou desconto. É tabelado. Ah, mas e se ele indicar 10? Não. Eu não dou desconto justamente por quê? Porque o meu segmento, o meu nicho é muito específico. É injusto eu dar desconto para o Luiz e não dar desconto para a Lohane. Sabe? Então, é uma política que eu adotei. Agora, se você vai trabalhar com segmentos, com clientes com perfis diferentes na área empresarial, eu tenho perfis
diferentes de empresas. Tem empresas menores, empresas maiores, empresas com demandas tributárias, empresas com demandas trabalhistas, empresas com demandas de contrato. Então, cada cliente eu vou ter que fazer uma análise e vou ter que fazer a precificação dos honorários conforme isso. Agora, por exemplo, quando você trabalha com cliente massa, você já não tem essa pessoalidade, você não Não. tem essa, digamos assim, esse cuidado com o cliente. Então, você. Nem é possível ter, se a gente for levar em consideração também. Porque quem trabalha com massa, ele tem que ter volume. Se você tem muito volume, pessoal, é uma questão de escolha. Ou você tem uma qualidade, uma atenção ao cliente, ou você tem um monte de cliente. Os dois são desencontrados. Exatamente. E aí, quando você começa na sua advocacia, o que é muito importante você, além de você verificar qual é o nicho que você se identifica mais, o que você pode fazer por esse cliente, qual é o diferencial que você vai oferecer, por que ele vai contratar você e não vai contratar o Luiz? Por que ele vai te contratar? Qual é a experiência que você quer passar para esse cliente? A experiência é positiva, ele vai te indicar. Então, você pode trabalhar com o seu cliente para te indicar, deve trabalhar com ele para te indicar. Você pode trabalhar com rede social. Você tem que verificar quem é o seu avatar, quem é a sua persona, quem é seu cliente ideal. Porque E aí, por antes, exemplo, e para você chegar nesse ponto, pessoal, você tem que escolher com o que você vai trabalhar, no que você vai se especializar. Antes, inclusive, de talvez definir o seu público. Porque mesmo que você decida pelo. Vamos supor que você decida trabalhar na questão trabalhista. Aí você entra em duas coisas: ou reclamante ou reclamado. Os dois têm uma dificuldade de você confluir. Então, não que não seja possível você atender os dois, mas você tem que conversar com um público só. exatamente. Então, você, por exemplo, o único cliente reclamante que nós temos aqui no escritório é o trabalhista bancário, que eu não tenho incompatibilidade com a empresa. Nenhuma. O banco não é meu cliente. Agora, quando a gente vai para a área empresarial, a gente não faz reclamante, a gente só faz reclamada. Então, e aonde que está o teu público? Definiu quem é o seu avatar? Definiu quem é o seu cliente ideal? Aonde que ele está? Então, por exemplo, advogado tem muita mania de querer, agora com a pandemia não, tudo suspenso esse ano, tudo cancelado, mas, eu quero ir em feiras jurídicas, eu quero ir em eventos jurídicos. Você vai achar cliente lá? Não vai, Você não não vai vai. achar cliente convivendo com outros advogados, né? A não ser que você faça Exatamente. defesa de advogado no Tribunal de Ética. Exatamente. Ou, eu tô com ideia de cursos, quero vender curso para advogado, ok. Agora, se eu sou advogado e quero vender serviço advocatício, eu preciso verificar onde que está meu cliente e ver qual é a melhor maneira de eu prospectar esse cliente. Se você é um advogado do agronegócio, você vai aonde? Você vai em feiras, você vai em agrishow, tecnoshow, você vai nesses lugares, porque o seu potencial cliente está lá. Sim. Então, muitas vezes, você vai até fazer um network com o teu cliente nessa feira. E ele vai apresentar o vizinho dele, o outro vizinho dele, o outro vizinho dele. E aí você vai começar a fazer um network que, quando ele precisar, ele vai lembrar, nossa, eu conheci o Luiz lá na feira, lá com o João. Mas, pessoal, ele só vai lembrar de mim porque eu falei que eu sou advogado e trabalho com agronegócio. Se eu falar assim, oi, meu nome é Luiz, tá aqui meu cartão, sou advogado, ele nunca vai lembrar de mim, gente, porque eu sou 1.100.000. Agora, se eu sou o Luiz que trabalha com agronegócio, possivelmente eu sou um dos 50. Ou provavelmente o único que ele vai conhecer que trabalha nesse setor. Exatamente. Por exemplo, eu vou fazer uma audiência trabalhista. Eu tenho meu cliente, testemunhas, e tenho os bancários que estão lá aguardando para ser testemunha a favor do banco. Dificilmente acaba uma audiência e a gente geralmente acaba a audiência e a gente fica lá fora conversando um pouquinho, falando sobre o que aconteceu. E essas pessoas que estão lá esperando vêm conversar com a gente também. Aí, doutora, me dá seu cartão. Entrega o cartão. Olha, qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição. Ou às vezes está ali, olha, deixa eu te dar meu cartão, se você precisar, eu estou à disposição. E vários clientes já me abordaram assim, doutora, eu estava na audiência lá, você me deu seu cartão, eu pedi seu cartão, tá aqui. Às vezes a pessoa puxa da carteira lá toda amassada, o cartãozinho que ela guardou, mas que ela lembrou. Não, peraí, se eu precisar, doutora Valderes, advocacia trabalhista bancária, é ela que eu vou... Aquela história que não é visto, não é Exatamente. lembrado.
Outra situação, fazer network. Você fazer base de dados. O cliente te ligou, ele te procurou para esclarecer uma dúvida, por exemplo, já anota lá, Luiz, bancário do Itaú, por exemplo. Uhum. Saiu uma decisão bacana sobre um assunto legal, sobre alguma situação específica daquele banco, ou até mesmo de banco, você pode mandar uma mensagem, um post informativo. Sim, Quem uma não é visto não é newsletter, né? lembrado. Exatamente. Então, a gente pode fazer publicidade informativa. A gente não pode fazer a angariação do cliente. A gente não pode, eticamente falando, oferecer o serviço e querer fazer a captação lá. Parcelando em 12 vezes no cartão, sem juros, o Exatamente. divórcio, o inventário. E, pessoal, Exato. esse tipo de propaganda não funciona. Assim, é igual a gente sempre fala, a OAB faz um favor pra gente em tirar a gente dessa furada, na verdade. Porque, por exemplo, assim, vamos supor que você fez lá o panfleto, parcela lá em 12 vezes, e o cara veio e ele lá te contratou, te parcelou em 12 vezes. Esse cliente, ele vai te indicar de novo? Ou ele vai indicar alguém? Não vai. Ou ele Eu sempre. vai achar alguém mais barato, que parcelou em 14. Exatamente. Então, assim, esse cliente é um cliente que você quer manter na sua base de dados? Não, sabe, não vai render outros clientes. Eu falo muito também que a gente tem muitos colegas que eu falo que são advogados cometa, que ele chega, ele fala que vai fazer acontecer, mente para o cliente muitas vezes, Ilude, né? promete, ilude. E outra, gente, pensa que você tá cuidando de uma ação que não é sua. Você está muitas vezes, quando você quer fazer tudo, eu vou fazer, não, peraí que eu vou. Valderes, tá apitando aqui pra mim que a live vai encerrar. Então, eu já vou começar a te agradecer. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente. Eu adoro conversar com vocês, a gente conversar em algumas oportunidades. No que precisar, conta com a gente. Gostaria de agradecer. Estou vendo um monte de gente aqui falando que foi excelente já. Para mim também foram muito esclarecedores, muitos pontos. A gente nem conseguiu falar tudo que a gente queria, né? Eu falei, a gente vai ter que marcar mais umas 4, 5 lives. A gente pode, de repente, segmentar para falar toda vez sobre um ponto específico. A gente quis abordar um pouquinho de tudo, mas no fim deu Mais certo. geral. Não, perfeito. Pessoal, muito obrigado, doutora Valdez, diretamente de Goiânia. A Valdez que ela aperta todo mundo lá na família Ábrada, porque ela acorda 4 horas da manhã, malha 2 horas, e depois ela ainda vai trabalhar. Então todo mundo fica lá meio com medo, assim, com inveja da animação que ela tem. Mas, pessoal, gostaria de agradecer a Valdez por disponibilizar esse tempinho que ela teve com a gente. Tenho certeza que muita gente aprendeu muito aqui. A gente está finalizando o nosso mês do advogado aqui na Abra, com nossa sessão de lives com o pessoal da nossa família, com a Valdez. Na segunda-feira que vem, no dia 31 de agosto, a gente vai ter o nosso curso de como começar a advogar no agronegócio. Então, se você ainda não fez sua inscrição, o link está aqui na bio da Abra. Vai ser um prazer receber todos vocês lá. Muito obrigado, Valdez. Eu que agradeço. Se alguém aí, a gente nem conseguiu verificar se tinha alguma pergunta, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar direct. O meu Instagram é Valderes. Pode entrar no perfil da Abrada, que eu estou lá, inclusive tem algumas postagens minhas lá. Fico à disposição e eu quero deixar um recadinho para os advogados que estão aqui, que eu acredito muito na advocacia, eu acredito sim que a gente consegue crescer em todas as áreas da nossa vida com a nossa advocacia. E agradeço aí a você, a Lohane, aí, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aí dessa parte aí a parte do marketing jurídico que ela é bem obscura em algumas situações. Obscura e importantíssima. Mas não preocupa não, Valdez. Daqui uns dias a gente está em Goiânia para o Marcos fazer aqueles churrascos que ele manda foto lá para a gente. Para a gente conhecer esse calor de vocês aí e definir se o pique é daí ou de Tocantins.
É. Essa história do piqui eu vou ficar devendo porque não sou muito fã do piqui, não, então não vou nem entrar nessa discussão. Gaúcha, né, Valdez? É, e eu até tentei comer piqui, mas não, Não apeteceu, né? não, não. Pessoal, a boa E, noite vai acabar, Valdez, por isso que eu te cortei. Até mais.